Fala, futuros policiais federais! Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, com o nosso Questões Escolhidas a Dedo Policial Federal, administrativo. Galera, na aula passada, o que foi que nós fizemos? Eu fiz a análise do edital, pontuando tópico por tópico, e resolvemos algumas questões, tá? Eu separei aqui algumas questões super interessantes para mostrar que a Sebrasp não brinca em serviço quando quer, tá? Teve uma prova domingo, uma prova bem interessante, e vamos ver aqui essas questõezinhas. Galera, deixe um like aí, curte e compartilha e vamos embora. Entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo, porque a gente tem um lançamento massa aí e a gente vai comunicar aqui a todo mundo. Vamos embora. Meus amores, resolvendo questões. Essa primeira questão, uma questão tranquila, 2025 da banquinha. Em relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir, considerando os símbolos lógicos comuns I, P, Q e R como proposições simples. E aí ele diz, a sentença "as mudanças nas correntes marítimas" são consequências das fases da Lua. Isso pode ser representado pela proposição lógica. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio exatamente assim, Se P, então que. Galera, essa frase aí, as mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Isso é uma proposição composta chamada condicional. Será que quando você lê essa frase, você enxerga duas proposições simples distintas, ligadas por um conectivo sim, então? Galera, claro que não, né? Gente, as mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Isso é um único pensamento. Isso aí é uma única ideia. Isso aí tudo é uma proposição simples. Como é que eu poderia representar? Simplesmente por P. Ou se eu quisesse, chamava essa proposição de Q. Ou chamava essa proposição de R. A representação, dessa proposição dada é apenas uma letrinha do alfabeto, porque isso é uma proposição simples. Aí eu tenho uma única informação, um único pensamento, uma única ideia. Mas, professor, por que é que ele botou essa história aqui de sim, então? É porque é o seguinte, tá vendo aqui consequência? Muito aluno pensa que quando você pega uma frase que tem a palavra é consequência, isso é um sim, então. Veja, eu só vou ter um sim, então, quando eu tenho essa palavra é consequência. Se antes de é consequência e depois de é consequência, você tem duas proposições, duas frases com sentido completo. Por exemplo, se eu disser bem assim, veja, João ser aprovado no concurso da Polícia Federal é uma consequência de João ter estudado no Exatas para Gabaritar. Aí sim. É como se dissesse o quê? Se João estudou no Exatas para Gabaritar, então João foi aprovado na Polícia Federal.
Aí a galera pensa que porque tem a palavra consequência, é um sim então. Lembre, quando eu tenho lá é consequência, isso só vai representar um sim então se antes e depois essa expressãozinha é consequência tiver ligando duas informações distintas, duas proposições simples, como eu citei. João ser aprovado no concurso da Polícia Federal é consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. Aí perceba que esse é consequência tá ligando duas ideias distintas. João foi aprovado no concurso da Polícia Federal e o quê? João estudou no Exatas para gabaritar. Aí é consequência, representaria um sim então. Mas do jeito que está escrito aí, gente, eu tenho apenas uma única informação, eu tenho apenas uma proposição simples. Então, não é essa a representação. Seria um P, um Q, um R, uma única letrinha. Por isso, o item, ele tá o quê, gente? Errado, tá? A gente vai trabalhar no curso questões desse tipo e a gente vai trazer também algumas aqui pra galera. Vamos para a próxima. Gente, uma questão, ó, da PCDF de conjuntos. Considerando que entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo. Então, ó, arma de fogo, que eu vou chamar de F, 630. 480 tenha habilidade de cálculo. Cálculo eu vou chamar de C, 480. E eu tenho um total de quantos candidatos? 900. Gente, questão, ó, PCDF. E aí ele diz, no mínimo, ó, no mínimo, 210 candidatos possuem as duas habilidades mencionadas. Ele quer saber quantos têm habilidade com o quê? Com arma de fogo e habilidade de cálculo ao mesmo tempo. Gente, quando ele pede o que está nos dois ao mesmo tempo, nós chamamos isso de quê? Interseção, ó. Você tem isso, ó. Quem? Habilidade com arma de fogo, 630. Com cálculo, 480, ó. E ele quer o que tá aqui, ó. Só que ele quer a interseção mínima. Por exemplo, ó, tem questões que o Sebrasp pede interseção máxima. Sabe o que seria interseção máxima? Ó, veja. Se aqui tem 630 e aqui 480, o máximo que eu posso ter fazendo os dois é 480. Pensa em bolinha de gude. Um tem 630 bolinhas de gudes. O outro tem 480 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude no máximo em comum eles podem ter? 480. Que é o menor valor que tem aí. Então se ele dissesse qual a interseção máxima, a interseção máxima é o menor valor entre eles. Pô, faz uma confusão, bota a letra para resolver esse tipo de questão. Agora, gente, ele pediu interseção mínima. Ó, veja. Você sabe o que é interseção mínima? Toda vez que ele disser que quer a interseção mínima, é porque você não tem ninguém aqui fora. Sempre interseção mínima é quando eu tenho um mínimo aqui fora. Você vai perceber que se aqui fora eu vou aumentando a quantidade, a interseção aumenta. Qual é o bizu para você achar a interseção rápida? Você vai fazer essa pergunta, ó. Quanto passou do total? Você soma tudo, ó. 630, 480 e vou botar o zero aqui para você se acostumar. Somando isso aqui, ó.
dá quanto? 1110. Aí você vai dizer, professor, como é que eu somei tudo? Deu 1110 e eu só tenho 900. Sempre o que excede, o que passa, galera, do total é a interseção. Ó, 1110 passou quanto de 900? Passou quanto? 210. Então, 210 é a interseção mínima. Acabou. Como é que eu acho interseção? Somo tudo. Isso é dica, tá? Somo tudo e vejo o quanto passou do total. Soma, inclusive, gente, quem tá lá fora. Só que quando ele pede interseção mínima, é porque eu tenho um mínimo lá fora. Faço o teste, ó. Se eu tivesse 1 aqui fora, 1. Aí eu somar 1 aqui. Aí isso aqui não daria 1110. Se tivesse 1 fora, daria 1111. 1111 passou quanto de 900? 211. Já aumentou. E se eu tivesse 2, já ia aumentar. Quanto mais gente eu tenho lá fora, aumenta a minha interseção. É por isso que quando o cara pede a interseção mínima, é porque eu tenho um mínimo lá fora. E o mínimo, já que quantidade não pode ser negativa, o mínimo é quanto, gente? 0. Então, galera, de fato, o item é correto. Tá vendo, gente? Questão da PCDF 2025. Vamos embora. Ó, aula passada eu fiz uma questão teórica com vocês, na aula que a gente fez a análise do edital. E a questão perguntava se era um caso de arranjo, e nós mostramos que não. Veja essa questão da PCDF. Ó, considerando que entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 têm habilidade de manuseio de arma de fogo, mesmo texto, e 480 têm habilidade de cálculo. Julgue o item a seguir. Supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneiras de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é... Vamos lá, ó, eu tenho um total de 900 candidatos e quero escolher 70. E aí eu pergunto, de quantas maneiras eu posso fazer essa escolha? Gente, primeiro, essas questões que você tem assim, 200, escolhe 150. Ah, eu tenho 200 e escolho 199. Você tem um total e não escolhe todo mundo. Ou isso é arranjo ou isso é combinação. Aqui, gente, se você olhar, você tem 900 candidatos e ele está dispondo de 70 vagas, mas ele não está diferenciando o que essas pessoas vão fazer. Elas vão fazer o quê? A mesma coisa. Se dissesse assim, desses 900, eu vou escolher 3. Um vai ser responsável por isso, o outro por outra coisa diferente. Aí você está escolhendo pessoas para desempenhar funções diferentes. Aí seria um problema de arranjo. A ordem importa? Seria arranjo. Mas esse tipo de questão que ele chega lá na prova, tá? E pede para você fazer escolha e as funções são iguais, a ordem não importa. Então, ó, isso é um problema de combinação. Você vai combinar 900 e vai escolher 70. Como ele não diferenciou as funções, tá? Aqui no item,
É como se todo mundo aí fosse fazer a mesma coisa. Você tem 900 pessoas e está escolhendo aí o quê? 70 pessoas, porque eu tenho 70 vagas, tá? Para selecionar esses caras. E eu tô selecionando os referidos candidatos. Então, como ele não disse nada no texto, subentende-se que eles vão fazer o quê? A mesma coisa. Se as funções são diferentes, é arranjo. Se as funções são iguais, é combinação. Gente, e ele deixou em função da fórmula. Qual é a fórmula da combinação? Você vai memorizar assim, ó. Não peide na pia. A fórmula da combinação é, ó. Não peide na pia. Não peide na pia, ó. E na pia tem um ralinho, né? Que é o sinal de menos. Então, ó. Fórmula da combinação. N é o total, P é quantos eu escolho. Não peide na pia. O N é o 900, o P é o 70. Então vai ficar, ó, N fatorial. Quanto é o N? 900. P fatorial. Quem é o P? 70. 70 fatorial. Que multiplica N menos P. 900 menos 70. Isso aqui vai ficar, ó, 900. Aqui, 70. 900 menos 70. 830, ó. Olhe para isso aqui. É a mesma coisa que isso? Não, né, gente? Ó, tem a mais esse carinha. Por isso o item tá o quê? Errado. Professor, e por que ele botou isso aí? Gente, é porque a fórmula do arranjo é essa, ó. A fórmula do arranjo é essa, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Na fórmula do arranjo, ó, não tem isso aqui, ó. Não tinha isso aqui, ó. Aí, de fato, ia ficar 900 fatorial dividido por 830 fatorial. Se fosse arranjo, seria isso. Mas para ser arranjo, ele ia dizer assim, ó. Tem 900, eu vou escolher 70 pessoas para desempenhar funções diferentes. Seria essa a resposta, tá? A fórmula do arranjo é assim. A maioria das questões do Sebrasp não precisa de fórmula. Mas se ele deixar a resposta em função da fórmula, não pode fugir. Então, seria essa a resposta se fosse arranjo. Ó, esse é o correto. Tranquilo? Gente, veja. Essa questão pegou muita gente boa. Eu vi professor comentando errado isso aí. Vamos lá. Questão, ó. 27/4/2025, ó. Hoje, 30/4/2025. Pode olhar, essa prova não está em nenhum site de concurso. E essa prova só pegou ela, quem fez a prova. E já está aqui. E outra, não tem essa de, professor, eu não resolvo questões de múltipla escolha. Gente, questão de múltipla escolha, questão correta e errado, é a mesma. É só uma adaptação que se faz. Ele poderia chegar aqui e dizer, o número de linhas da tabela verdade é igual a, é menor que... Beleza? Vamos lá. João foi jantar na casa de amigos e, ao perceber que seria servido bife, proferiu a seguinte afirmação: só como bife cozido ou bem passado. Com base no texto, assinale a opção que apresenta o número de linhas da tabela verdade associada à proposição expressa por João. Gente, eu já fiz questões, ó. Isso aqui cai mais do que Neymar. Toda prova tem, ó. Número de linhas da tabela verdade
é 2 elevado a n. E o que é o n? O número de proposições simples distintas. Quando o cara leu a frase, o cara só contou aí 2 proposições simples. E não só tem 2. Aí teve gente que contou aí, olhou isso aí como um ou. Gente, quando o cara diz assim, ó. Quando a mulher diz assim, ó. Só caso com você quando você passar num concurso. Gente, isso aí é uma condição. Quando diz assim, ó. Só como bife cozido ou bem passado, viu? Já tô lhe dizendo. Isso é uma condição. É como se dissesse assim, ó. Se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado. É isso que a frase está dizendo, ó. Quantas informações distintas você tem? Uma que é como bife, a outra, o bife é cozido e a outra, o bife é passado. Você tem aí 3 proposições simples distintas. Então isso é 2 elevado a 3. Quer multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2... 8 linhas, letra C. Se fosse uma questão correta e errada, ele dizer o número de linhas da tabela verdade é igual a 4, um monte de gente ia marcar correto. Errado. Aí tá dizendo o quê? Que se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado. Então foi uma questão que uma galera errou. Show! Gente, é isso. Galera, eu já disse aqui que tem muita gente assistindo aula e não está inscrito no canal. E vão ter alguns eventos para vocês que vocês têm que estar inscrito. Então, se inscreve no canal, segue lá o nosso Instagram, entra no nosso grupo do Telegram, entra no grupo aqui que está na descrição do vídeo. E, gente, é isso. Estamos juntos. Aguardem as novidades do melhor curso da PF do Brasil. Muito obrigado, Caveira. Um beijo no coração. Gente, comenta aí, diz o que achou. Deixa o like, isso aí é muito importante. E, ó, sempre pega o material aí, tá na descrição do vídeo. Valeu. Exatas pra gabaritar. Fui!